E aí, meus queridos, que é o Issan da VCA Moto Garagem. Pessoal, vou colocar uns videozinhos aqui mais para falar do dia a dia de oficina, também para mostrar um pouco daqui de como são feitos os processos, nossos procedimentos aqui. Nesse momento eu estou com dois motores em bancada, o da Daytona 675, que é o da minha moto, e o da Ninja 300, que é o cliente Wesley, cliente amigo também. E esse motor aqui, pessoal, a gente está fazendo algumas averiguações, alguns conferes aqui. E o principal seria relacionado à junta de cabeçote, que foi queimada. Então, por excesso aí de temperatura. Então, a gente fez a troca. Quanto a isso daí já está ok. E nesse momento a gente está na etapa de pastilhamento de válvula. Mas que diabo é pastilhamento de válvula? Então, as motos menores elas têm o sistema de regulagem via bracinho, que é um sistema que a gente com parafuso, com a ferramenta de regulação, é feito ali o controle da folga de válvula. Nesse caso aqui é diferente, tá? Nesse caso aqui a gente vai ter tuchos. Essa partezinha onde está a ponta do meu dedo ali é um tucho. Esse tucho ele vai ser empurrado para cima e para baixo por meio dos canes. E lá dentro vai ter uma pastilhazinha. Uma pastilhazinha, deixa eu só tentar abrir aqui, parecida com essa de cá, ó. E cada uma vai ter uma medida. Essa medida a gente utiliza um micrômetro para poder fazer a conferência. Então beleza. Eu tenho que colocar o motor no ponto, tá? Aqui tá folgado, o tensionador tá fora. Isso aqui foi realmente só para eu conferir essas duas válvulas aqui específicas, né? Essa só que de escape, fica aqui por baixo dessa capa de proteção. Então por isso que eu montei dessa forma. Mas ok, a folga. Depois que a gente aperta os parafusos, vai abrir um espaço. Vocês vão estar vendo esse espaço por aqui, ó, que é equivalente a esse espaço aqui. Então a gente utiliza essa ferramenta, tá em minhas mãos aqui, que é um calibre de lâmina. Se vocês olharem direitinho aqui, vai ter uma medida, por exemplo, aqui vai estar com 0,6 milímetro, o outro aqui ele vai estar com 0,15 milímetro, por exemplo. Então aqui a gente, no caso também polegada, tá pessoal? A numeração em cima é polegada, a numeração embaixo é milimetragem. Então aqui a gente vai ter esse material ali, vai inserir a lâmina entre o tucho e o cane. E vamos ter a medida. Então, a partir dessa medida, a gente vai identificar se vai precisar ou não fazer a troca de pastilhas. Beleza, fiz a medida e vi que vai precisar trocar. Vou dar exemplo, essas duas válvulas de cá ficaram perfeitas, as duas de cá ficaram esmagadas, ficaram muito apertadas. O que a gente vai fazer a partir daí? Bem, a gente vai tirar o comando, a gente vai desmontar, vai tirar o copinho aqui e vai tirar a pastilha, que vai ser uma dessa daqui. Então a gente vai pegar essa pastilha, vai colocar no micrômetro e o micrômetro ele vai dar pra gente a informação do tamanho dessa pastilha. Pronto, já tenho aqui o resultado, já tenho a folga medida e já tenho o tamanho da pastilha. Agora a gente vai para algum local que a gente possa organizar todas as informações. A Bandit chegou para diagnóstico elétrico, tá dando as falhazinhas, a gente vai dar um jeito nela também. Vou tirar o flash aqui, que a gente vai estar de frente pro monitor. Bem, preparei esse arquivozinho aqui. Vai ficar um negócio meio cansativo pra vocês talvez, mas um pouquinho da paciência que vai dar pra vocês entenderem legal. A primeira informação que eu preciso ter é o padrão que o fabricante ele permite de uma determinada válvula. Nesse caso aqui, ó, a válvula de escape ela tem que ter entre 0,22 e 0,29 milímetros de folga. Então eu já sei que minha válvula ela tem que estar isso daí. O tamanho da pastilha que eu tenho que alterar tem obrigatoriamente que estar nesses parâmetros aí. Tem uma fórmula, tá? Uma equaçãozinha de primeiro grau, que a gente vai precisar aqui do X, que vai ser a nova pastilha, a pastilha atual, que é aquela pastilhazinha que eu mostrei ali perto do micrômetro, a gente tem que saber a medida exata dela. A gente vai somar com a folga medida, a folga que a gente viu lá com o calibre de lâmina, menos a folga que a gente quer colocar. Eu usei como exemplo aqui a válvula 1, na qual o meu X, que é o que eu quero saber, que é o tamanho da pastilha. Ok, eu venho com a pastilha atual, que no caso da válvula de admissão do lado direito, para quem está sentado em cima da moto, vai dar 2,78, mais a folga atual, menos a folga que eu quero. Daria um número negativo, que é o 0,4, então a pastilha que eu quero é essa daqui. Na válvula que eu estava falando para vocês, são essas duas aqui, ó. Perdão, essas duas aqui, ó. Eu estava em teoria com a folga de 0,04 ou menor, uma vez que o meu calibre de lâmina menorzinho é o de 0,5. Ok,
pelas contas que eu fiz, se eu tenho uma pastilha 2.90, eu estou com a pastilha 2.90, eu precisaria substituir por uma de 2.69 para eu ter cerca de 0,25 de folga. Isso na minha estimativa. Só que assim, quando a gente trabalha na mecânica, a gente não pode ter estimativas, a gente tem que ter realidade. A gente tem que ter números exatos, a gente tem que ter, principalmente quando se trata de motor, estatísticas. Então, beleza, a gente precisa ter certeza disso aqui. Resolvi então diminuir, como a gente tinha nas válvulas 3 e 4 pastilhas 0,10 menores do que as da válvula 1 e 2, então eu resolvi colocar essas pastilhas na válvula 1 e 2. Beleza. Depois disso, o que aconteceu? Eu fiz um novo teste e me deu 0,8 de folga. Ainda está distante dos 0,22 que a gente precisa. Então eu precisaria aqui chegar na folga de 0,25, que é de 0,29 a 0,22, então está na média aí 0,25. Eu preciso diminuir 0,17 do meu tamanho de pastilha. Então uma pastilha de 2,66 para mim vai ser uma pastilha perfeita. Como normalmente as motopeças vendem de 5 em 5, 0,5 e 0,5, então aqui eu vou conseguir uma folga de 2,65 na pastilha, que vai resolver o meu problema também. Então esse é o cálculo por trás do pastilhamento de válvula, tá? A gente tem, claro, os limites aí de pastilha, a gente tem como escolher pastilhas de acordo a essas limitações, lembrando que todas de acordo com o que manda no manual, que são os padrões aí de parâmetros entre a folga de admissão, a folga da válvula de escape, enfim, a gente precisa desses valores que vão estar no manual de serviço. Bem, é isso aí. Aos poucos eu vou estar trazendo um pouquinho de conteúdo para vocês, uma coisa às vezes mais técnica, às vezes mais de rolê mesmo, de resenha aí com os clientes da oficina, quando encontrar com alguém na estrada, alguma coisa. Mas a princípio a gente vai estar passando aí esse dia a dia de oficina. Então, dá uma ajuda aí com like, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa talvez ajudar, coloca nos comentários. E até mais.